Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Hoje a gente inicia o tópico de ondulatória numa série de 7 vídeos, onde o primeiro deles tratará a respeito dos conceitos iniciais. Antes de a gente começar essa aula de hoje, já peço que vocês se inscrevam em nossos canais, ativem o sininho de notificação para poder receber os nossos vídeos em primeira mão, dá aquele like e também quero socializar com vocês o nosso Instagram, que tem o mesmo nome do nosso canal, Física na Rede, professor Marcelo Martins. Procura lá, já fez um recorte aqui do nosso Instagram, para ficar fácil de poder você achar. Também quero dizer que nesse Instagram a gente vem compartilhando alguns mapas mentais, resumos, tá? Bem como alguns exercícios resolvidos. Então vai lá e confere. E não deixa também de seguir o nosso Instagram. Bem, pessoal, começamos essa aula de hoje com uma pergunta. A gente consegue evidenciar na natureza, tá, a presença de onda por meio das ondas do mar. Quando a gente joga uma pedra num rio, né, ou em um lago, há a formação aqui de uma onda. Nós temos as ondas que vêm do Sol e atingem a Terra. Numa explosão, nós também conseguimos gerar uma onda, né, sonora e também uma onda térmica. E já devem ter ouvido falar das olas no estádio, que no fundo não deixa de ser uma onda humana. Bem, como nós colocamos aqui diversos exemplos de ondas, né? E fica então aquela nossa pergunta: o que vem a ser uma onda? Uma vez que ela pode acontecer no mar, ela pode acontecer também aqui na água, né? Pode acontecer em um meio onde não haja matéria, que seriam por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Pode acontecer por meio, né, de nós fazendo parte aqui, ó, de uma torcida. Pode acontecer também no ar. Então a gente consegue definir a onda como sendo a propagação de uma perturbação por meio de um meio. Então note que para que haja uma onda, essa onda ela vai necessitar de um meio. Detalhe, a gente vai estar vendo lá na frente que esse meio ele pode ser tanto o meio material quanto o meio imaterial. A gente também deve perceber que a onda, uma vez que ela é gerada, ela transporta energia, porém ela não transporta matéria. Vejamos o seguinte exemplo aqui nas imagens embaixo. Aqui eu tenho um corpo que foi colocado sobre uma superfície líquida por meio dessa simulação, e uma vez que é gerada a onda, esse corpo ele fica oscilando para frente e para trás, porém ele não é levado com a onda. O que acontece também aqui, ó, caso eu tivesse, sei lá, uma boia sobre, né, uma determinada localidade, uma piscina, ou até mesmo em um rio ou numa lagoa, tá? E nesse meio fosse produzido ondas, a gente ia notar então que esse corpo ele apenas oscilar, efetuando ciclos em torno de uma posição fixa, mas ele não seria basicamente arrastado pela onda em si. Ele poderia ser arrastado por uma vazão, mas não pela onda, porque a onda ela não tem essa característica de transportar matéria, apenas ela transporta energia sem transportar matéria. Outro exemplo é da ola, né, que configura esse exemplo que a gente acabou de definir. Observa que a onda gerada, ela se propaga, mas você que estava logo na ponta não foi levado na onda. Você pode até ter ido na onda, né? Você fez parte dela, mas você não foi levado por ela. Você fez parte, vibrou, a onda foi embora, mas você ficou. Então, é um exemplo do que a onda ela é transportada sobre o meio por meio de uma perturbação, mas ela não consegue transportar matéria. Vamos lá, gente. As ondas, elas podem ser de dois tipos. Primeiro, ela pode ser uma onda mecânica, caso ela não, ou melhor, caso ela necessite de um meio material para que haja sua propagação. Meio material que eu falo é meio sólido, líquido e gasoso. Então, qualquer onda que necessite desse meio será considerada uma onda mecânica, que é o caso da onda sonora. Ela precisa do ar para que você consiga ouvir esse tipo de onda. Nós temos aqui outros exemplos, como a onda na superfície líquida, a onda gerada em uma corda. Observa que em todos os casos, as ondas que foram geradas necessitaram de um meio para que houvesse a sua propagação, o que não acontece
com as ondas eletromagnéticas, pois as ondas eletromagnéticas são geradas por meio de cargas elétricas oscilantes. E a gente vai evidenciar que esse tipo de onda, ele no vácuo vai apresentar a mesma velocidade de propagação, mas que as diferenciam por meio de suas frequências ou comprimento de onda. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Alguns tipos de ondas eletromagnéticas, como é o caso das ondas de rádio, que tem uma escala ou tem uma banda de frequência bem definida, assim como micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Então, essas são as principais ondas eletromagnéticas conhecidas, onde, basicamente, elas vão se diferenciar pela sua frequência. Tanto é que a gente vai atribuir a energia associada a cada uma dessas ondas, tá? Por meio da frequência. Ou seja, a energia associada a uma onda eletromagnética, ela pode ser mensurada por meio dessa expressão, onde E, que é referente à energia, é igual a HF, onde H é chamada de constante de Planck, tá? Constante de Planck, tem um valor característico da constante de Planck, e o F, ele vai ser referido à frequência, ser referente, melhor dizendo, à frequência que essas ondas vão passar a apresentar. Então, quando eu me refiro a uma onda de rádio, eu posso afirmar que ela é menos energética do que um micro-ondas, porque a onda de um micro-onda tem muito mais, ou seja, sua frequência é muito maior do que uma onda de rádio. O raio-x, por exemplo, tem uma quantidade de energia transportada em sua propagação bem maior do que as demais abaixo dele, como ultravioleta, invisível, infravermelho, micro-ondas e onda de rádio, porque o raio-x tem uma frequência bem maior, logo ele é mais energético, tá bom? Bem, pessoal, aqui é o momento para a gente poder agora refletir. Você acredita nos estrondos produzidos no espaço, mostrados por alguns filmes, né, de ficção, como é o caso da Guerra nas Estrelas? E as explosões no espaço, será que realmente acontece, gente? Pessoal, o que a gente pode garantir aqui para vocês é o seguinte, que o estrondo é impossível da gente conseguir notar, porque o estrondo é uma onda sonora, e as ondas sonoras, como nós vimos há pouco, elas são ondas mecânicas, logo elas necessitam de um meio material para que haja essa propagação. Então, como o meio espacial, sei lá fora, não há existência de ar, então não teria como essas ondas sonoras se propagarem no espaço. Porém, existe a possibilidade de ocorrer as explosões no espaço, é o que acontece, né, nas explosões solares, tá? Fruto aí de grande movimentação da massa solar. Então, neste caso, as explosões no espaço, elas podem ocorrer porque, neste caso, estaria tendo uma propagação de ondas eletromagnéticas. Um outro caso aqui, ó, imagina que eu tenho um astronauta na Lua tentando gerar um som proveniente de um violão. Ele não vai conseguir gerar o som, porém, haverão ondas sendo formadas nas cordas, tá, do violão. Então, as cordas irão vibrar, sim, porque há uma perturbação nessas cordas, porém o ruído ou o som que era para ser gerado não será possível, uma vez que lá na Lua não tem atmosfera, logo não tem ar, não tem meio no qual eu consiga gerar essa onda sonora, tá bom? Bem, dando continuidade, nós temos aqui as classificações das ondas, quanto ela sendo longitudinal. Uma onda será longitudinal caso ela vibre na mesma direção que ela se propague. Note no exemplo, essa onda ela vibra e se propaga na mesma direção. Isso aqui, pessoal, ela está vibrando na horizontal, direção de vibração, e ela está se propagando também na horizontal, conforme está sendo mostrado. Então, neste caso, a direção de vibração coincide com a direção de
propagação. Então, esse tipo de onda são consideradas ondas longitudinais. Vejamos aqui outros exemplos. Ao perturbar uma mola, aqui ó, eu consigo gerar uma onda que se propaga na mesma direção do que ela vibra. Temos aqui um outro exemplo de ondas longitudinais e um outro exemplo também de onda longitudinal. Então, para a gente poder recordar, ela vibra e se propaga na mesma direção. Já as ondas transversais, não. Elas vibram numa direção, porém elas se propagam em outra. Como é que seria isso aí, gente? A direção de vibração desta onda seria aqui na vertical, porém a propagação dela estaria ocorrendo na horizontal, conforme a figura. Quero ressaltar também para vocês que todas as ondas eletromagnéticas são ondas do tipo transversais, tá bom? Bem, nós também temos as ondas mistas, né? A onda mista é a composição da onda longitudinal com a onda transversal, ou seja, ele tem exatamente os dois comportamentos. Já quanto à classificação dela, de acordo com a dimensão, nós podemos considerar ela como sendo uma onda unidimensional, uma onda bidimensional ou uma onda tridimensional. Então, a dimensão, gente, depende onde essa onda vai estar sendo gerada. Então, se eu tiver ondas geradas em cordas ou nessa mola, como está sendo mostrada aqui, ó, eu tenho que essa mola ela tem apenas uma única direção. Então, as ondas unidimensionais, já teria um exemplo aqui, ó. Já as ondas bidimensionais, elas se propagam ao longo do comprimento e da largura. E as ondas tridimensionais se propagam em todas as direções possíveis. Exemplo, uma onda sonora, onde quer que você esteja agora assistindo esse vídeo, se tivesse alguém acima de você, atrás, à frente, do lado do outro, conseguiria ouvir o som gerado, porque o som é uma onda tridimensional, logo ele vai estar se propagando em todas as direções possíveis. Um outro exemplo seria a luz, né, gente? A luz, ela é uma onda tridimensional, porque uma vez que você acende, né, uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada ela ilumina tanto na frente como do lado do outro e também ilumina para trás, tá bom? Bem, aí eu quero abrir um parênteses para poder fazer um comentário a respeito das ondas sísmicas, uma aplicação dentro do que a gente acabou de ver. A onda sísmica, ou as ondas sísmicas, elas são movimentos vibratórios de partículas das rochas, né? Então, elas acabam ocorrendo devido, basicamente, a uma colisão de uma placa tectônica com a outra, tá? Às vezes, uma placa desliza sobre a outra, e quando isso acaba acontecendo, há lá no foco, chamado também de hipocentro, uma grande liberação de energia. E essa energia ela se propaga basicamente aí até a superfície, onde nós chamamos de epicentro da onda. Então, basicamente, uma onda sísmica é um terremoto. E esse terremoto, quando ele é projetado até a superfície, nós já chamamos de foco, né? É o epicentro desse terremoto. O que nós notamos? Que há a possibilidade da geração de diversos tipos de ondas sísmicas. Para isso, nós iremos aqui utilizar um sismógrafo. O sismógrafo, ele consegue identificar o tipo de onda que está sendo gerada. Se é uma onda de grande proporção, de pequena ou de média, né? Então, para isso, há uma classificação de ondas P, ondas S e ondas superficiais. O que as diferenciam, gente? O que vai diferenciar uma da outra é a magnitude dessas ondas. Então, quanto maior for o pico, basicamente aí a amplitude da onda, mais energia está sendo atribuída a ela. Onde a onda S, ela é uma onda tipicamente longitudinal, então ela vibra e se propaga na mesma direção. As ondas secundárias são chamadas de ondas transversais. E, gente, agora a onda superficial, ela é um tipo de onda que é catastrófica, tá? Então, ela chega a ter magnitudes elevadíssimas e ela pode gerar aí destruição na sua totalidade de uma cidade. Onde quer que ela vá estar sendo gerada, tá? Ela vai sim produzir grandes estragos nessa localidade. Bem, as ondas S são as ondas, né, de menor velocidade, comparado com as ondas
P, então as ondas primárias são as mais rápidas, em torno de 8 km por segundo. As ondas secundárias, também chamadas de ondas S, aí se propagam em torno de 4,5 km por segundo. E as mais lentas são as ondas superficiais, porém, elas são ondas, né, de proporcionalidade catastrófica muito maior, tá bom? Bem, aqui nós entramos agora em alguns exercícios para poder recordar o que a gente viu ao longo dessa aula de hoje. Exercício 1 diz assim: uma boia encontra-se no meio de uma piscina. Uma pessoa provoca ondas na água, tentando deslocar a boia para a borda. A chegada da boia à borda da piscina, letra A, jamais ocorrerá. B, depende da frequência da onda. C, depende da amplitude da onda. D, depende da densidade da água. Ou letra E, depende da razão, frequência, amplitude. Cara, tu pode bater como for aí, tá? E uma vez que não há a possibilidade, neste caso, de gerar uma vazão nessa piscina, então, se for só onda, não há possibilidade de mover essa boia, porque a gente viu que a onda, ela transporta energia, mas ela não transporta matéria. Então, se eu quiser promover o movimento de uma boia, eu tenho que produzir uma vazão, mas eu não consigo produzir o movimento dela por meio de onda. Então, a alternativa correta, jamais ocorrerá essa movimentação da boia por meio de ondas. Segunda questão: uma onda mecânica é dita transversal se as partículas do meio. Acabamos de ver, pessoal, olha, transversal é quando a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, letra A, quando as partículas do meio movem-se perpendicular à sua direção de propagação, letra A logo de cara. Então, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, tá? Exercício de número 3. As ondas são forma de transferência de energia de uma região para outra. Existem diversas ondas mecânicas que precisam de meios materiais para se propagarem. E ondas eletromagnéticas, que podem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que, sobre ondas, então a gente quer saber no geral, letra A energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Então, ele está falando de uma onda eletromagnética, e nós vimos que a onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência. Então, letra A seria, logo de cara, a alternativa correta. Vamos ler as outras, gente? Só para ver como é que ficaria. B, o som é uma espécie de onda eletromagnética? Não, gente. O som precisa de meio material, logo é uma onda mecânica. C, a luz visível é uma onda mecânica? Não, a luz visível é uma onda eletromagnética. E letra D, existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como ultravioleta, o infravermelho e o micro-ondas. Pelo contrário, nós não enxergamos nessa faixa, a gente consegue ver apenas a luz visível. Então, por isso, a letra D também é incorreta. Vamos para a próxima. Quando assistimos a filmes em que ocorrem batalhas espaciais, tipo Star Wars, notamos que, em locais do espaço onde existe o vácuo, uma espaçonave de combate atira contra outras, provocando grandes estrondos. A respeito, podemos dizer que, letra A, esses estrondos realmente existem? Não, gente. Os estrondos são ondas sonoras, então eles não podem se propagar no vácuo. Então, letra B, esses estrondos são muito mais intensos? Também não. Letra C, esses estrondos são mais fracos? Também não. Letra E, esses sons não existem, pois o som não se propaga no vácuo. Então, a alternativa correta, letra D. Quinta questão, nossa última questão de hoje aqui, pessoal, desculpa. Todas as ondas que compõem o espectro magnético, bem, letra A, tem o mesmo comprimento de onda? A gente viu que não. Onda de rádio, micro-onda, tá? Que mais? Infravermelho, luz visível, eles se diferenciam pelo comprimento de onda e pela frequência. Letra A e B está fora. Tem mesmo comprimento de onda, possui a mesma frequência, também não. Logo, se a energia depende da frequência,
Transportam energia e matéria? Não, transportam energia, né? D, produzem o mesmo efeito a interagir com a matéria? Também não. E letra E seria a alternativa correta. Apresentam no vácuo a mesma velocidade de propagação. Então é isso, senhores. Chegamos ao fim da nossa primeira aula de ondulatório. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, né, de ativar aí o sininho, dar aquele like legal e seguir o nosso Instagram. Até a próxima, senhores. Tchau, tchau.